Eu sou Verena Veludo, Zhou Chanxi. Eu sou professora de chinês no Instituto Confucional Unesp atualmente. Também sou tradutora de chinês, tenho alguns livrinhos de literatura infantil que estão publicados aí pela editora Caicai. Acho que o pessoal está por dentro, né? O pessoal aí do Momento China tem dado um super apoio para a gente, eu agradeço bastante. E também sou mestranda no programa Letra, né? Aqui da FEFELESH, USP, meu orientador é o professor Antônio Menezes, e eu tenho pesquisado literatura chinesa e mais especificamente a poesia nebulosa, né? Então, eu gostaria, assim, primeiro agradecer a Júlia Totti pelo convite, pelo carinho, ao professor Silvio Horta, por ter sido meu professor na graduação, muito querido, e por me acolher aqui hoje, e também aos colegas que estão aqui presentes. É realmente estou muito contente de poder conversar com vocês hoje sobre um pouco do que eu venho estudando, né, de poesia chinesa, com essa apresentação, Poesia Chinesa, um breve panorama histórico até a poesia nebulosa, Zhongguo Shige, Li Shi Gai Shu Zhi Dao Men Long Shi. Então, a minha ideia é traçar um panorama da história da poesia chinesa. É claro, é um panorama bem conciso, que tem lacunas, e que carece de uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, até gostaria de propor um desafio para vocês no final dessa fala, para a gente poder mudar esse jogo, né? E então, depois de traçar esse panorama, eu gostaria de me debruçar mais a poesia nebulosa, que é o objeto da minha pesquisa, né? A poesia nebulosa é um movimento de poesia marginal das décadas de 70 e 80 na China. Então, eu vou falar mais sobre ela. E então vamos começar, né? Primeiro, assim, para começar a falar de poesia chinesa, eu selecionei esses dois trechos que eu acho bastante significativos para a gente entender onde começou essa história, né? Primeiro, segundo Jiang Kanghu, que foi um poeta, crítico, político, enfim, diversas facetas aí desse homem, ele fez essa introdução, um texto que se chama Poesia Chinesa. Ele fez esse texto introdutório para uma obra de antologia poética, tá, que se chama The Jade Mountain, a Chinese Anthology, being 300 Poems of Tang Dynasty. Esse texto é de 1951. E ele diz, então, a poesia chinesa começou com a nossa história escrita há aproximadamente 5.500 anos. Então, é incrível, né? Que essa longa história da China, né, está relacionada à história da escrita chinesa e também à poesia, à literatura. Depois, o François Chan, né, acredito que seja assim que fala em nome de François Chan. Aí depois o professor Silvio pode me ajudar, que ele deve conhecer melhor. Ele tem um texto, A Escrita Poética Chinesa, que eu super indico para todos. Ele discorre sobre os primórdios da língua chinesa, ali no início, né, do texto. Ele fala assim: signos gravados em escamas de tartaruga e ossos de búfalo, signos inscritos em vasos sagrados e utensílios de bronze. E aí ele afirma depois: graças a essa escrita, um canto ininterrupto foi nos transmitido com efeito desde há mais de 3.000 anos. Este canto, que no seu início estava intimamente ligado à dança sagrada e ao trabalho do campo regulado pelo ritmo das estações, conheceu posteriormente bastantes metamorfoses. Na origem dessas metamorfoses, um dos elementos determinantes é justamente essa escrita, que engendrou uma linguagem poética profundamente original. Bom, nesse texto eu recomendo que todos leiam. Está em português e realmente bastante rico para a gente entender como é a poética chinesa, essa escrita poética. E aí eu acho interessante que é uma história muito antiga, né? Então, eu gostaria, assim, para retratar esse canto ligado ao trabalho do campo, regulado pelo ritmo das estações e da própria natureza,
vou trazer um poema aqui, uma canção folclórica das mais antigas da China, que é essa, é o Jirangge, Jirangge, né? Então, é claro que a gente está lendo esse poema em chinês moderno, mandarim, né, padrão. E esse poema, ou canção folclórica, né, ele pode, na verdade, ele provavelmente era lido de outra forma, né? Esses caracteres provavelmente tinha outros sons, possivelmente havia rimas aqui, né, que a gente talvez não esteja enxergando, né? Eu, por exemplo, só enxergo uma rima no segundo e quarto verso com i, né? Eu aprendi recentemente, nesses estudos que eu tenho feito, que rima em chinês, geralmente nesse último verso, né? Aparece rima, desculpa, último caractere, última sílaba, né? Do verso, ela só se refere à vogal final e não à sílaba toda. Então, achei interessante isso. Não sabia. Bom, esse jirang, jirang, é super interessante, porque ji é bater, golpear, né? Irang é solo, terra, entre outras coisas. Mas esse Jirang, esses dois caracteres juntos, é o nome de um jogo que era apreciado pelos idosos na antiguidade. Era como uma forma de lazer. Então, como que era esse jogo? Quando eu li isso, eu pensei, nossa, parece bocha, só que sem bola, assim, sem, sabe, bocha, vocês já viram? Esse é um jogo que se coloca um pedaço de madeira, né, em formato de sapato no chão, e aí dá 30, 40 passos se afastando dele. Aí pega outro pedaço de madeira e joga, para ver se você consegue acertar aquele que pôs lá no chão, aquele que está lá no chão. Quem acerta era vitorioso. Um jogo aí muito saudável para a gente praticar, né? Quando a gente fica mais idoso. Aí pode ser agora também, no horário livre. Então, depois, essa palavra, jiang, tornou-se uma alusão para vida de paz e conforto. Uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de conforto, né? Então, depois, até, eu vi uma tradução, não me recordo agora, me falhou a memória, não anotei na hora, que esse título foi traduzido, em alguns casos, como Canção da Terra. Eu achei bem bonito, Canção da Terra, né? Esse poema, gente, é muito antigo, né? Diz que ele data ali do período do Yao, um dos três imperadores sábios, de 2357 a 2256 antes de Cristo. E desde esse tempo os chineses já faziam poesia, já compunham esses cantos, essas canções folclóricas, né? A autoria dele é anônima e como a gente pode ver assim, né, com o vocabulário que ele apresenta, esse poema está tratando, ou esse canto, né, está tratando de uma forma assim bastante coloquial, como é a vida pastoral, como era a vida, as atividades cotidianas daquela sociedade antiga agrícola, né? Então, ele começa aqui falando quando o sol sai, né? Ao sair do sol, vou trabalhar. A gente trabalha. Acho muito legal isso. Ju é entrar, mas quer dizer pôr do sol, né? O sol entrou na terra, você não vê mais. Então, quando o sol se põe, descansa. Zaojing, Argying, cava poço para ter o que beber, né? Gangtian Arshi, ara o campo para ter o que comer. É a vida mais simples do campo. As coisas mais básicas da nossa vida, na verdade, mesmo na vida atual, se a gente for pensar, claro, a gente não cava poço nem ara o campo aqui, mas vamos atrás de ter que comer e beber. Naquele tempo eles tinham que fazer tudo isso, né? Imagina como era a sociedade naquela época. Por fim, esse último verso, Ti Li Yu He You Zai, é uma pergunta retórica, né? Que aqui eu fico até meio em dúvida. Será que ele está falando o seguinte? A força, o poder do imperador, o que ela significa para mim? Ou ainda, qual interesse eu teria em ter o poder do imperador? Eu tenho tudo que eu preciso.
Quando o sol levanta, eu trabalho. Quando o sol se põe, eu descanso. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, porque eu aro a terra e cavo o poço. Então, eu preciso do que mais? Eu preciso ter o poder do imperador, né? Enfim, esse é um enigma para mim. Agora, a estrutura do poema é interessante também, né? Dessa canção. A gente já tem aqui versos com 4 caracteres, né? Nesses 4 primeiros versos, 4 caracteres. E tem um padrão, né? A gente tem esse are, essa conjunção que indica uma relação entre o que vem antes e a ação que vai vir depois, né? Esse que vem antes seria um adjunto adverbial, uma locução adverbial, tá falando quando é, o que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo, que são as ações que estão aqui, né? O último verso, não dá para saber se ele é um verso com 7 caracteres, 7 sílabas, ou se a gente poderia até, de repente, dividi-lo, né? Em 4 ti, li, yu, em 3 depois. He, zai, né? Não sei, pode ser que seja dividido, né? Esse uma preposição aqui, poderia conversar com esse are, né? Nessa estrutura que foi montada aí para o poema, né? E esse essa pergunta retórica que expressa várias intenções, entre elas uma irrelevância ou desimportância, né? Então, aqui abre um leque de possibilidades da nossa interpretação. Né? Último, zai, uma partícula do chinês clássico, para justamente reforçar essa pergunta retórica, uma exclamação. Tá? Enfim, eu apresentei esse poema para um amigo que vem estudando chinês recentemente, mas está fascinado, né? O Rodrigo Bravo, que é doutorando no programa Letra. E ele traduziu, assim, muito bonito, muito simples, muito bonito. Então, deixa aí para vocês, quem gosta, fazer uma tradução em português desse poema, né? Como vocês quiserem, tá? Eu não vou me arriscar aqui agora a fazer tradução desse poema. Acho que seria algo como Canção da Terra. Ao sol quando o sol sai, quando o sol nasce, eu trabalho. Quando o sol se põe, eu descanso. Cavo o poço para ter o que beber, aro o campo para comer. Por que eu quereria o poder do imperador? Para quê? Né? Eu leria dessa forma, mas aí cada um tem a sua leitura, né? A tradução é legal porque permite que haja possíveis diferentes leituras de um mesmo texto. Mas assim, eu não quero falar de tradução de poesia chinesa, então vamos seguir para falar um pouco desse panorama histórico, né? Desse gênero que é a poesia, que é tão importante na cultura e na história da China. Então, aqui eu tentei traçar essa linha do tempo, tá? É claro que é uma linha do tempo que precisa ainda colocar informações aqui, como eu disse para vocês. Ainda carece de muita pesquisa, de aprofundamento. Eu adoraria, por exemplo, dar exemplos de poemas de cada um desses períodos, né? Mas por conta do tempo eu não consegui fazer. Então fica aí o desafio para todos nós, né? Então, primeiro, todo mundo já conhece, né? Acho que todo mundo já sabe. Shi Jing, vamos dizer que remonta a esse registro mais antigo, essa compilação de poemas, né? Que foi ocorrida ali durante a dinastia Zhou, 1045 a 256 a.C., né? Naquela época, assim como a gente acabou de ver nesse poeminha de Irangê, a poesia era muito importante na vida social, na vida privada, na vida pública dos chineses. Já naquela época, né? Eram sempre canções populares, cantadas, e eram musicadas para cerimônias de sacrifícios, para os banquetes oficiais, né? Para exercícios militares. Bom, e era uma tarefa, gente, que não era especial dos eruditos. Não eram só poetas, não eram só intelectuais que escreviam poesia, mas era uma
um meio de expressão comum para todas as pessoas, inclusive para todas as classes e sexos. Então, o Lin Yutang, né, que é esse pensador aí que tem livros já publicados em português, que vocês podem encontrar em vários sebos e que também eu recomendo a leitura. Tem um livrinho dele que é O Misticismo e a Poesia Chinesa, o misticismo chinês e a poesia chinesa, que ele diz assim, que esse poesia era a voz do povo antigo, fresca, direta e sem afetação, algumas vezes até despudorada, que dava voz aos amantes, aos soldados em serviço, que versava sobre fugas, anseios, abandonos, luxúria, caça, guerras e até sátiras contra classes abastadas e contra o governo. Então, naquela época, os chineses já escreviam canções, poemas para criticar o governo. Olha só, que fantástico. O governo, então, daquele tempo, resolveu fazer viagens pelos estados para coletar esses poemas, essas canções mais populares, certo? E essas canções coletadas eram examinadas daí por historiadores, por músicos, né? Eram avaliadas quanto à opinião pública, ao bem-estar do povo, né? Como que o povo está pensando sobre meu governo? Eles viam por essas canções. Então, Confúcio, seus discípulos, né, atribuído a eles a compilação dos 5 clássicos, né, o Wujing, que são a base da literatura chinesa. Então, o Shijing, esse clássico da poesia, o livro dos cantares, livro dos cânticos, livro das odes, as odes, enfim, tem muitas traduções, né, para esse nome. Eu gosto de clássico de poesia, porque Shi é poesia, Jing é clássico. É por isso eu pus esse. Mas pode ser qualquer um desses, né? É um desses 5 clássicos, o Jing, cuja compilação é atribuída a Confúcio e seus discípulos. Essa é a mais antiga coletânea de poesia chinesa existente, né? Então, foi compilada durante a dinastia Zhou e eles selecionaram 305 poemas. Eu já vi outros estudiosos dizendo que são 311. Acho que deve haver alguma controvérsia, não sei. Bom, mas em torno de 300 poemas, né, e canções que eram mais populares, cantadas, musicadas nas cerimônias de sacrifícios, como a gente já comentou aqui, né? E se diz que tem mais um clássico, na verdade, que era o Yue Jing, o clássico da música. Só que parece que ele foi destruído junto com outros escritos que foram lá queimados durante a dinastia Qin, né? Qin Shi Huang, aquele do exército de terracota, né? Aquele que unificou China pela primeira vez, unificou escrita chinesa, né? Ele não gostava dos confucionistas, né? Mandou queimar tudo, foi uma caça às bruxas ali. Uma pena. Então, mas se diz que tinha esse Yuedin que acompanhava Shijin, né? Ali para você saber como cantar aqueles poemas. E, bom, essas canções do Shijin, elas estão divididas em 4 tipos diferentes, né? Os Feng, que são canções para as festividades na corte. Né? Aí tem os Xiaoya e os Taya, que são as elegantiae. São canções para cerimônias solenes da corte, ou hinos para sacrifícios aos deuses e espíritos ancestrais, né? E tem também os Song. Os Song são hinos de espíritos, né? Aos espíritos ancestrais. Bom, as formas, né? Elas geralmente, as formas dos poemas do Shijin são geralmente poemas de 4 versos, né? Com mais ou menos sílabas, né? Geralmente as rimas estão em versos pares. Há um uso bastante de metáforas, né? Dos tropos todos, jogos de palavras, bastante rico, né? Acho interessante, tem no Brasil uma tradução
que foi muito rara, né? Que, na verdade, foi publicada ali com o pessoal de Macau, né? Mas chegou aqui no Brasil. Essa publicação eu até consegui comprar num sebo, assim, com bastante custo. Não custo de dinheiro, mas custo de achar, né? O livro dos cantares. Então, gente, aí... Bom, ali, nesse período entre 476 e 221, antes do Qin, né? Antes do Qin Shi Huang aqui, a gente tem as Chu Ci, que são as canções de Chu. Achei muito interessante saber que esse tipo de poesia, né, canções de Chu, Chu Ci, é uma poesia que floresceu na região de Chu, que é a atual região de Hubei, né? Aliás, que tem uma cultura, a cultura Chu, muito forte. Eu acho bastante interessante para se pesquisar, porque não conhecemos muito aqui no Brasil. E durante ali esse período, né, dos estados combatentes, essa poesia surgiu e, na verdade, foi editada posteriormente, né, os poemas Chu, só na dinastia Han, tá? Então, Wang Yi, ele editou esses poemas Chu, tá? Parte dos poemas está atribuída a Qu Yuan, né? Qu Yuan é vamos dizer que é o primeiro grande poeta da história da literatura chinesa. Primeiro grande nome, sabe? Aquele que... História dele também, bastante interessante de conhecer, né? Ele foi perseguido, e no fim da vida, né, acabou se afogando. E deu até essa história, né, do afogamento dele, acabou se relacionando com uma festividade muito conhecida na China, que é o Festival do Barco Dragão, que ocorre ali durante maio, né, por aí, essa festividade que os chineses comem arroz glutinoso, né? Parece uma pamonha, mas não é de milho, é de arroz glutinoso. Parece pamonha porque vem enroladinha assim, né? Na folha de bambu. Então a gente compara, né? Mas não tem nada a ver com pamonha, né? Arroz glutinoso, recheado, enfim. E tem as corridas do barco dragão nos rios, né? Nos lagos, justamente relacionado a essa história de Qi Yuan. Então, depois, se vocês têm curiosidade, procure mais sobre o deus da poesia chinesa, Qi Yuan. Isso, o Zongzi, exato. Aí, gente, esses poemas Chu, eles já têm uma diferença considerável em relação a Shijin, em relação a conteúdo, em relação à forma, porque eles vão ter versos mais longos, também com uma variedade métrica, mas eles variam entre 6 a 7 sílabas por verso, por exemplo. Então, já começa a ter um desenvolvimento aqui, né? Desse marco para esse marco da poesia. Bom, depois a gente pode vir aqui para o período de Hanchao, na dinastia Han, que os estudiosos acreditam que tem a formação desse Gutishi, que é esse estilo antigo de poesia, né? Ou poesia de estilo antigo. O que acontece? Na dinastia Han, foi uma dinastia muito importante na história da China, não é? Tanto é que dá nome para Han, né? Para a etnia Han, e para, né, rio Han, uma variedade aí de palavras nesse universo chinês que usa Han. Então, teve um imperador Wu, da dinastia Han do Leste. Ele começou, assim, amava a poesia e pessoalmente introduziu novos tipos de poesia. Esses novos tipos de poesia que foram, então, depois conhecidos como Gutishi, que é esse poesia de estilo antigo. Bom, ele trabalha mais formas tradicionais e tem bastante, assim, basicamente tem duas correntes no Gutishi. Uma é Gufan, que é mais erudito. Gufan, Gu de antigo, Fan de estilo, né? Mais erudito, mais formal, né? E outra é Yuefu. Yuefu são as poesias, canções populares que todo mundo podia, né, fazer. Aí a gente tem
versos mais uniformes, sendo geralmente variando de 5 a 7 sílabas, aí se aproximando a nossa redondilha menor e maior, né? E o imperador Wu, ele também criou um estilo que se chama Polian. Eu achei muito interessante. Polian era nome do jardim onde esse imperador, olha isso, imagina isso, gente, ele reunia todos os literatos, os estudiosos, os poetas, se reunia ali, fazia banquete e faziam poesia. Então, ele deu o nome desse estilo, Liangpo, Polian, Polian, que é justamente o nome do jardim, a esse novo estilo, né? Era muito... Imagina o seguinte, os chineses daquele tempo faziam um jogo que eu vi acontecer quando eu vivi na China. Jogo que cada um falava um verso para completar um poema. Então, assim, como nós aqui, nessa aula, a gente poderia, assim, cada um fazer um verso para completar, para fazer um poema em conjunto. Então, esse era o jogo, né? Claro que aí teria que ter as rimas e tudo mais. E, bom, essas fórmulas vão ser popularizadas e vão dominar tudo que vai vir até Tangshi, até poemas Tang, que esse é muito conhecido. Todo mundo já ouviu falar em Tangshi, poemas Tang, né? Inclusive porque tem muitas traduções em inglês e português, né? A gente tem aqui no Brasil, pela editora Unesp, dois livros bem bonitos que tratam de poemas de Tang, dinastia Tang, né? Um é Antologia de Poesia Clássica da dinastia Tang, e outro é Poemas de Yu Xuanji, que é poetisa, que é a antologia poética completa dela, que foram ambos traduzidos pelo Ricardo Primo Portugal e sua esposa, né, Tan Xiao. Então, eu recomendo também esses dois livros, que são bilíngues, são edições bem bonitas, ali da editora da Unesp. Bom, Tangxi, por que é tão conhecido? Porque é a era de ouro das artes da poesia chinesa. Os imperadores Tang foram grandes poetas ou foram amantes e patronos da poesia, né? Teve uma imperatriz, Wu Chao, ela tornou a poesia chinesa, ela tornou poesia um dos requisitos nos exames para obtenção de títulos e promoção oficial naquele período. Então, todos os oficiais e estudiosos da dinastia Tang eram poetas. Então, essa poesia Tang, ela constituiu modelos clássicos que foram dominantes até o advento do modernismo, ali nas primeiras décadas do século XX na China. E é conhecido como esse estilo novo, Jingti Shi, tá? Aí, assim, diz até que depois de Tangxi a gente não tem mais muita coisa, né? Tem sim, claro que tem. Só que não tem nada tão, assim, proeminente, tão especial como foi em Dinastia Tang, né? E como que eram esses versos Tang? Também 5 ou 7 sílabas, né? Com 4, 8 ou 12 versos, né? Na verdade, o poemas com 8 versos era como um padrão. Aí a gente tinha com 4 versos, que seria um poema mais curto, ou com 12, mais longo, né? E havia bastante rimas, paralelismo de caracteres, balanço dos tons, enfim, outras regras aqui que o próprio Ricardo Primo Portugal coloca na introdução, né, do livro de poemas clássicos. Ele ele ajuda a definir essas formas fixas, né? Então, como eu estava dizendo, um poema com 8 versos, que é chamado de octeto regular, ou Lü Shi, era a fórmula básica desse estilo novo, tá? E ele tinha um padrão tonal, esquemas de rima bem rígido. Aí a gente tem 2 tipos, os que têm 5 sílabas, que são chamados Wu Yan, Lü Shi, ou 7 sílabas, Qi Yan Lü Shi,
né? Aí, mais curto, é o Lü Xi mais curto é o Jueju. Jueju é o quarteto, é a metade, né? 4 versos. Mas também tinha com 5 ou 7 sílabas. E o mais alongado, Changlü, que seria o Lü Xi mais alongado, com 12 versos. Bom, tem várias antologias de dinastia, de poemas de dinastia Tang, né? Estima-se ali na dinastia Qing do século XVII, foi estimado, né, por ordem imperial, eles compilaram 49 mil poemas escritos por 2.200 autores. Então, é realmente um marco, né, na história da poesia da China. Mas, assim, tem antologias menores, né, mais selecionadas, diversas traduções para as outras línguas, e os nomes, os grandes nomes, com certeza, estão entre Li Pai, né? Li Pai, todo mundo conhece. Jin Yesi, poema que a gente precisa ter na ponta da língua, estudante de chinês, né? Chuang Qian, Min Yue Guang, Yi Shi Di Shang Shuang, 举头望明月，低头思故乡. É ótimo aprender poesia para aprender a falar chinês, né? Essa tonalidade toda é muito gostoso. Fora que poesia é bonito demais, né, gente? É gratificante, assim, tranquilo de estudar, de ler, enfim. Bom, outros nomes: Tufu, Wang Wei, Bai Juyu, Meng Haoran, Li Shangyin, Han Yu Tumu, vários nomes. Depois eu posso passar um resumo dessa minha apresentação em Word para vocês poderem ver mais informações mais detalhadas, tá bom? Bom, então vamos seguir para Sun Tzu, que é poesia da dinastia Song. Então, olha só que interessante. A partir da dinastia Tang, as músicas da Ásia Central, né, através da Rota da Seda, chegaram à China e causaram um furor na cultura urbana e cosmopolita ali da corte Tang. Imagina que interessante, novas músicas, novos poemas, novas canções chegando de fora, de lugares longínquos, diferentes daquele povo chinês, né? Então, dessas letras cantadas que chegaram nesses banquetes, surgiu um novo gênero poético que se chama Tzu. Tzu, que a gente pode traduzir como letra de música, né? Então, esse gênero se desenvolveu durante a dinastia Song, e por isso é conhecido como Song Tzu, tá? Essa poesia Tzu, ela é caracterizada por versos com métrica mais irregular, e com esquemas de rimas e de tons mais específicos, tá? Tem uma forma mais curta, com 4 versos e 7 sílabas cada verso. Tem uma forma mais longa, que foi desenvolvida posteriormente. Os principais poetas são Li Yu, Su Tongpo. Su Tongpo é muito conhecido, né? Su Tongpo, ou Sushi. Meu colega César Matiusso está pesquisando Su Tongpo. Júlia depois pode pensar, convidar ele para falar sobre Su Tongpo, poesia Song Tzu, que ele é especialista agora, assim, de pesquisador desse tema, né? Tem outros também. Bom, aí a gente vai pular, e aí eu peço perdão, vamos pular 700 anos, uma loucura, né? Quase 700 anos aqui. Aí vocês me perguntam, mas não aconteceu nada aqui? Aconteceu. Mas aconteceu casos esparsos, né? Que para mim foi difícil compilar numa coisa só, né? Como eu posso compilar, como eu posso falar aqui para vocês de Tangxi, de Song Tzu ou de Chu Tzu? Aqui teve diferentes poetas, grandes poetas, mas não algo que fosse assim uma vertente da poesia, né, como teve na dinastia Tang ou no Song Tzu, tá? Mas vale a pesquisa mais acurada aí. Bom, vamos encaminhar aqui para Xingshi, a nova poesia, né? Então, no início do século XXI, começou a ocorrer uma revolução
na sociedade chinesa, né, como um todo, fim de império, república, início de uma república, né, vários problemas ali, intervenções do estrangeiro, e isso tudo acaba mexendo com a cultura, a literatura ali chinesa, né? E aconteceu também com a poesia chinesa. Então, Michelle Ye, né? Ela diz que a poesia naquele tempo passou por uma transformação radical, completa e sem precedentes na história da literatura chinesa, né? Essa revolução literária começou com a publicação de 2 artigos de referência. O primeiro é Sugestões de Reforma da Literatura, que foi escrita por Hu Xi. Ele apelou um afastamento decisivo da tradição poética clássica, procurando mudar o meio linguístico, né? Que aí seria um meio vernacular, né? Que era o uso do Paihua, que é essa língua vernacular mais próxima de um chinês falado, no lugar desse chinês clássico, tradicional. A forma, ele começaram a introduzir verso livre, ou novas formas, novos esquemas de rimas, diferentes daquelas formas tradicionais. E o conteúdo da poesia passou daqueles temas convencionais, daquelas imagens já batidas para a experiência pessoal, para um eu lírico, né? Uma subjetividade maior, uma expressão de um sentimento do poeta, né? E algo mais autêntico e menos de cópia do que era feito pelos antigos mestres. Tem um outro artigo que é sobre a Revolução Literária, do Chen Duxiu. Ele enfatizou a classe de origem da literatura tradicional categorizada de aristocrata, inacessível e clássica. Então, ele estava falando, gente, essa poesia antiga, tradicional, ela só serve às classes aristocratas, às classes que têm acesso à educação, né, aos eruditos intelectuais. Precisamos popularizar a poesia, precisamos retornar a poesia para aquele estado ali que a gente encontrou no Shijing, né, que era a poesia da massa, né, do povo. Então, a poesia chinesa moderna, a revolução que ocorreu é tornar essa poesia mais acessível para as pessoas comuns. Um novo gênero poético, escrito em língua vernacular, rompendo as restrições do verso metrificado, das rimas fixas, tá? Um estilo de escrita mais livre, flexível, sem limitações, formatos fixos, etc. Os nomes principais estão entre Hu Xi, que é um desses, vamos dizer, advogados aí dessa revolução literária, e outros ainda. E aí surgiram várias revistas, jornais literários, né? Como o Nova Juventude, Xinjian, ou Xinchao, ou Shaonian Zhongguo, quer dizer, Juventude da China, ou Nova Vertente Literária, enfim. Bom, daqui de 1917 até década de 70 e 80, a gente faz um salto, tá? E o que ocorreu aqui? Bom, todo mundo sabe, né, que então República da China, depois a gente tem aí a fundação da República Popular da China em 49, e aí a gente vai ter uma poesia muito mais voltada para atender a ideologia, né, política, né, para convencer as massas dessa visão do comunismo, do socialismo, né, e de tudo que Mao Tse-tung significou ali naquele período, tá? Então, a poesia ali do período de 50 e 60 na China é poesia feita para a política, é para isso. Bom, o que aconteceu? Veio a Revolução Cultural, certo?
na Revolução Cultural, a gente tem, primeiro, a formação ali da Guarda Vermelha, né? Ou das Guardas Vermelhas. Então, os jovens chineses aderiram ao movimento e fizeram uma grande revolução ali, no sentido de negar muitas coisas do seu passado e também endeusar Mao Zedong, né? Endeusar aquela figura dentro daquela história. Bom, e o que acontece? Esses jovens, né? Quando o Mao Zedong ele percebe que está perdendo o controle do que estava acontecendo ali no começo da Revolução Cultural, ele decide, então, dissolver, desarticular a Guarda Vermelha. E como que ele vai desarticular? Enviando jovens para o campo. Então, e o que isso tem a ver com a poesia nebulosa? Manlongxi tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque, bom, vamos lá, falar de poesia nebulosa. Então, a poesia nebulosa, ela é esse movimento vanguardista da poesia ali no final da década de 70, início da década de 80. É claro que ela tem uma base que se iniciou ali no início de 70, durante a Revolução Cultural ainda. Ela foi uma poesia que sim, foi influenciada pela poesia contemporânea ocidental, por técnicas da poesia imagista e simbolista modernista, tá? Do Ocidente. E o que aconteceu é que houve uma outra revolução na poesia, né? Por quê? De uma poesia ali voltada para atender a ideologia maoísta, a gente tem uma reviravolta para um novo tipo de poesia. E que vamos dizer, um dos comentaristas aí da poesia nebulosa diz assim: surgiu um novo tipo de poesia. Alguns a chamam de revolução, outros uma invasão de monstros ocidentais no mundo da poesia chinesa. É bastante interessante que esses poetas ocidentais modernistas, os simbolistas, os imagistas, eles beberam da poesia da dinastia Tang. Eles descobriram a poesia Tang, se encantaram com a poesia Tang, e aí eles passaram a escrever seus poemas em suas línguas, inglesa, né, com essa influência de poemas Tang. Aí, os poetas nebulosos, eles então vão beber desses modernistas e são influenciados por eles. De certa forma, é como se estivesse retornando à origem, né? Mas com uma nova perspectiva, tá? Uma nova perspectiva do que era a poesia. E qual que é essa perspectiva, né? Então, assim, esse movimento, Poesia Nebulosa, ele foi um movimento extraoficial. Não era reconhecido pelo governo e foi perseguido, óbvio, né? Naquela época. Ele, embora tenha sido perseguido, e talvez até por isso, ele foi muito popular na época. E é até os dias de hoje. Tem pesquisas na academia chinesa, assim como no Ocidente, agora aqui, né? A gente está começando com essa pesquisa. É uma poesia que é ensinada nas escolas. São selecionados alguns poemas. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube de um professor ensinando os alunos chineses um dos poemas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ele se torna até assunto nas redes sociais chinesas de hoje. Então, no começo da pandemia, no ano passado, resgataram um dos poemas mais conhecidos desse movimento, que é o poema Resposta, do Pei Tao, né? Que o professor Antônio fez uma tradução, inclusive dele tem um artigo dele, se vocês quiserem consultar, depois vai estar na bibliografia que eu vou enviar para vocês. Bom, a raiz dessa poesia marginal, ele está em atividades de leitura que eram feitas escondido no campo e também depois, quando esses jovens retornavam do campo para a cidade de volta, nos salões literários de Pequim, tá?
E aí, o que eles faziam? Eles tinham acesso restrito, limitado à poesia ou a textos, né, de modo geral, de literatura ocidentais. Quem podia traduzir, traduzia, né? O Peital é um dos que traduziu muitas obras para chinês. E aí aquilo circulava entre eles, escondido, e eles passaram a produzir, então ali a partir do início da década de 70, produzir seus poemas e circulando esses poemas de forma, vamos dizer, subterrânea, né? Tixá. Bom, o seu meio de publicação principal foi o Jintian, que é essa revista, a primeira revista, primeiro jornal literário extraoficial da República Popular da China. Então, esse jornal, ele publicou Poesia Nebulosa. Ele foi fundado ali por Peital, que é um grande poeta, né, nebuloso, em dezembro de 78. Né, ele fundou junto com outros poetas e artistas, e foi encerrado em outubro de 80. Foi encerrado, proibido de ser circulado, né? Mas esse curto espaço de tempo aí, né, de sobrevivência, pouco menos de 2 anos, não impediu que eles editassem essa revista, 9 edições dessa revista, 9 exemplares, ou copiados à mão, ou impressas com mimeógrafo. Então, a gente tem também a geração do mimeógrafo acontecendo na China, assim como a gente teve aqui no Brasil durante esse mesmo período, que é muito interessante, né? Essa revista, Jintian, hoje está em formato online, todo mundo pode acessar nesse site, jintian.net. Bom, no slide anterior, tem uma das antologias aqui, né, de poesia nebulosa, Manlong Shixuan. Além dessa antologia de poesia nebulosa, tem outras antologias, e essa publicação aqui do Jintian, que meu sonho agora de consumo é conseguir esses exemplares. Eu ainda não fui atrás porque preciso estudar muito ainda, escrever muita coisa ainda. Mas assim que eu tiver um tempo, eu vou em busca disso. Se alguém souber, professor Silvio, você que sabe onde encontrar todas essas raridades, me avisa. Bom, além dessas antologias, né, houve outras coletâneas, traduções, principalmente em inglês. Em português, há 2 publicações, aqui estou mostrando no meu vídeo, né? Esse Poemas na revista Poesia Sempre sobre China, é uma edição bem bonita, de 2007, especial sobre a China, que não só tem alguns poemas traduzidos em português de poesia nebulosa, como também tem poesia brasileira traduzida em chinês pelo poeta Hu Xuitong, poeta e professor da Universidade de Pequim, que falecido recentemente, uma grande perda na nossa área. E também tem essa coletânea que se chama Um Barco Remendo o Mar, 10 poetas contemporâneos, 10 poetas chineses contemporâneos. Ela é editada por Yao Jingming, ou Yao Feng, que é o pseudônimo de um grande poeta chinês contemporâneo nosso, que também é coordenador do curso de tradução, né, de literatura chinesa, se não estou enganada aqui, ele é coordenador do curso na Universidade de Macau, então acho que Maria Luísa deve conhecê-lo, com certeza, espero. E também Regis Bonvitino, que é poeta brasileiro. Esse daqui super fácil de encontrar, não é caro, baratinho, e vale a pena, é bilíngue também, né? Olha só que bonito, bilíngue. E poesia sempre mais difícil de encontrar, poucas edições, mas aí Lao Shi foi atrás e conseguiu uma no Mercado Livre, se não estou enganada. Bom, quem são os poetas nebulosos? Manlong Shiren
Tem vários, tá? Além desses aqui. E nessa imagem aqui eu destaco Peital, que é o maior expoente da poesia nebulosa, né? Um grande representante. Muito pesquisado, muito traduzido em inglês, agora recentemente mais traduzido em português também, mas ainda há muito trabalho de pesquisa para fazer sobre poesia de Peital. Yang Lian. Yang Lian. Hoje, atualmente, Yang Lian está em Berlim, vive em Berlim. Eu acho que, se não me engano, desde 88 vive em Berlim. E eu converso com Yang Lian, tenho esse prazer inenarrável, essa honra de poder falar com um dos poetas que estou pesquisando. Ano que vem, vou publicar poesia de Yang Lian traduzida para o português, o último trabalho dele. Então, aí a gente vai ter uma nova obra para pesquisar. E Gu Cheng. Gu Cheng é a história mais trágica, né, da poesia nebulosa, porque Gu Cheng, ele foi para Nova Zelândia com a esposa, teve um filho, aí vou resumir a história, tem um documentário sobre ele no YouTube, depois também colocar na bibliografia para vocês assistirem, documentário de 50 minutos, e ele se mata, ele mata a esposa e se mata em 93, então muito trágica a história, tanto é que, no fim das contas, eu resolvi nem pesquisar ele, porque eu fiquei meio assim. Mas hoje eu trouxe um poema dele para a gente, assim, para honrá-lo também, né? Honrar a sua memória. Bom, tem outros, tá? Tem outros grandes poetas nebulosos, como Man Ke, ou Shu Ting, que é uma mulher, uma das representantes femininas da poesia nebulosa. Tem também Tuo Tuo, bom, entre outros. Tá? O que eles têm em comum, esses poetas? Primeiro, todos nasceram nos primeiros anos de fundação de República Popular da China. Ali, 50, 51, tudo a mesma geração. E vivenciaram a Revolução Cultural na sua juventude. O próprio Peital, em entrevista, ele fala que ele foi um dos guardas vermelhos, aguerrido, né? Participou de várias lutas, vários embates ali da Guarda Vermelha durante o início da Revolução Cultural. E aí, depois, com essa desarticulação do movimento, é enviado, né? Então, todos eles foram enviados para campo, para fazer a reeducação pelos camponeses. E, então, depois dessa experiência no campo, eles cai a ficha, sabe? Cai a ficha do que estava acontecendo, do que eles estavam fazendo, né? E de como eles foram limitados, né? Eles são conhecidos como geração perdida, porque muitos nem terminaram os estudos de ensino médio e foram enviados, né? Não conseguiram concluir seus estudos. Mas, de qualquer maneira, por um milagre do destino, não sei, eles conseguiram ter o acesso, ainda que limitado, a essa literatura estrangeira, né? Que possibilitou eles beberem desses poetas ocidentais modernistas, como o Baudelaire, o Rimbaud, o Mallarmé, o Pound, etc. Tá? E então, essas ideias que eles tinham, né? A visão social que eles tinham sobre o que aconteceu, foram manifestadas na poesia nebulosa através de imagens, metáforas, que são reflexos da experiência pessoal que eles viveram ali e que conduziram a poesia chinesa a uma nova era na expressão artística. Tá? Então, a gente tem aqui uma nova era de poesia que vem sendo construída até os dias de hoje, a partir de poesia nebulosa. Bom, qual que é a poética nebulosa, né? Man Longxi era justamente se libertar desse establishment literário, né? Em que a linguagem, a forma, o conteúdo da poesia, ela servia à ideologia reconhecida e oficializada pelo Estado chinês naquele tempo, né?
Então, eles queriam divulgar a verdade da existência humana. Eles não queriam mais falar da revolução, da luta de classes. Eles não queriam mais falar disso. Chega dessa história. A gente viu de perto qual é a experiência humana na reeducação no campo, né? Carregaram esterco, tem alguns que, inclusive, trabalharam sepultando cadáveres. Então, é realmente uma experiência que a gente nem imagina o que essas pessoas viveram, né? E muitos deles, então, ficaram no exílio depois, como o próprio Yang Lian está lá em Berlim até hoje, não retorna. Pei Tao retornou em 2006, se não estou enganada, por causa que pai estava à beira da morte, ele pôde retornar. E hoje ele vive em Hong Kong. E, enfim, outros estão na China, mas fazendo outras coisas. Mas, enfim, o caso é que eles romperam com aquela velha tradição poética revolucionária. Eles não queriam mais falar da revolução. Eles não queriam mais saber, né, daquilo, daquelas técnicas, dos modos, daquelas imagens da revolução. Eles buscaram uma nova poética que era intensamente pessoal, subjetiva e lírica, tá? Reintroduziram verso livre, reinventaram ritmo e rima, que foram até deixados em segundo plano, não tinha mais aquela necessidade de fazer rima fixa, né? Versos muitas vezes irregulares, omissão de pontuação, né? Tudo isso para expressar o sentimento do poeta, né? A forma da poesia para eles não era mais do que uma extensão do conteúdo, um conteúdo que cabia a nós, leitores, poder interpretar, poder entender. Então, essas imagens que eles vão usar, que a gente vai ver, são imagens muito ambíguas. Então, a gente vai poder interpretar de diferentes maneiras, vai ter que deixar a nossa imaginação rolar. Então, para ilustrar um pouco dessa poética nebulosa, eu trago aqui um poema do Puchan, como eu disse para vocês. Esse poema se chama Yuan He Jing. Yuan He Jing. Então, esse poema, Yuan He Jing, longe e perto. Aqui, ó, uma tradução que foi publicada no Um Barco Remendo o Mar, que eu comentei, que eu mostrei para vocês. Longe ou perto? Ele traduziu longe ou perto. Eu não gosto, eu acho longe e perto melhor, porque gosto de me apegar à língua chinesa. He é conjunção E, né? Yuan He Jing. Ni yi hui kan wo, yi hui kan yun. 我觉得你看我时很远，你看云时很近。Então, esse poema, Longe e Perto, de Kuchan, como que ele está configurado aí? Primeiro, a gente tem 2 estrofes nesse poema. Cada estrofe são 3 versos. A gente pode ver primeiro verso, ni, você, tá? Já se referindo a esse outro, com quem ele vai estabelecer esse diálogo, né? Com quem ele vai ter alguma percepção. Ele vai falar, no segundo e terceiro versos, a gente vê um certo paralelismo. Olha que interessante. Yi hui kan wo, yi hui kan yun. Mas, assim, eu tenho a sensação, não sei vocês, mas tenho a sensação de que ele está fazendo um jogo de cena, sabe? Como uma câmera. E Hui Kan Wo, um momento, olha esse eu. E Hui Kan Yun, outro momento, ele está focando as nuvens, ou a nuvem. Bom, o Adjueda, aqui, esse eu lírico vai falar o que ele acha, o que ele pensa sobre esse você. Ni kan wo shi hen yuan, ni kan yun shi hen jing. Esse estrutura aqui dessa frase também está em certo paralelismo, né? Ni kan wo shi, ni kan yun shi hen yuan, hen jing. Né? Tá conversando um com o outro. Aqui essa estrutura, todo mundo consegue entender
Como você traduz aqui? Como vocês traduzem esse verso aqui? Gente, é quando está longe me vê ou quando me vê está longe? Quando, mas quando em relação a esse que vem antes, né? Então, quando me vê, quando você me vê, está longe. Quando vê nuvem, está perto. Também é um jogo de cena. E ele trata de relação entre esse você e eu, né? Esse o e esse ni. Uma relação de distanciamento ou de aproximação, né? Dessas relações humanas. E também, quando ele usa yun, nuvem, como uma imagem da natureza, da nossa relação também com a natureza. Veja, quando você me vê, você está longe, você está distante, né? Como sabe quando você está olhando para a pessoa, mas seu pensamento está longe, em outro lugar. Mas quando você vê nuvem, você está perto, com a cabeça na nuvem, né? Que a gente fala, com a cabeça nas nuvens. Uma relação entre homem, né? Humanos e humano e natureza, né? Ele trata, acredito que ele está falando dessa relação. O interessante de tudo isso, gente, que a gente pode interpretar de muitas maneiras. Né? No caso, o Kuchan não está mais aqui, infelizmente, para a gente ir lá perguntar para ele o que você quis dizer. Tem que aproveitar quando o poeta está vivo ainda, né? Para poder questioná-lo. O que você quis dizer aqui com isso? Será que esse ni, ele está longe de mim quando vê a nuvem? Ou está longe, ou está perto de mim quando vê a nuvem? Ou está perto da nuvem quando vê a nuvem? Que relação é essa, né? A gente pode interpretar de diferentes maneiras aqui. Agora, sim, falando dos aspectos formais, né, do poema, como a gente estava falando, são 3 versos por estrofe, a gente não tem uma quantidade de sílabas, vamos dizer, uniforme para todos os versos, né, mas a gente tem aqui, né, esses 2 versos com 4 sílabas e esse daqui já com 6 sílabas, já mais uniformes, né? A gente tem repetição de nasais. Olha só que interessante dessas nasais. Kan, Yun, Han, Yuan e Jin, né? Repetição desses sons nasais do chinês. Parece que ele usou algumas anáforas no segundo e terceiro verso, né? Que é essa repetição de palavras no início dos versos, criando um efeito assim de reforço, de coerência no texto, né? E aí, a gente, em relação a interpretar ao jogo que ele está colocando aí nesse poema, né? Esse jogo de cena, tá perto, tá longe, de quem? É desse ni, é desse wo, ou é da nuvem, yin, né? Mas, de qualquer maneira, ele está conversando sobre essa relação entre o homem com o homem e o homem com as nuvens. A gente pode trazer essa relação para os nossos dias atuais também, né? Como está a nossa relação entre humanos com a pandemia, com o uso da tecnologia, por exemplo? A gente está mais distante ou a gente está mais próximo? Né? A tecnologia nos ajudou a nos aproximar ou ela está nos distanciando? E qual é a nossa relação com a natureza? Né? A gente está distante, a gente se sente parte da natureza, né? O chinês ele se sente parte da natureza, né? Na filosofia chinesa tem uma expressão que fala Tian, Ren, He Yi, né? Tian, céu, mas no sentido de natureza. Ren, pessoa. Tian, Ren, He Yi, He, uni, e em um só. A gente está se sentindo parte da natureza ou a gente está se sentindo deslocado dela, ver a natureza de longe, né? Muitas vezes eu acho que a gente está
deslocado. Mas acho que a gente precisa fazer esse retorno também. Bom, enfim, filosofias de Verena. Eu também deixo que vocês tenham aí liberdade poética para criar sua tradução sobre esse poema, né? Eu acho bonita a tradução aqui proposta pelo Bonvitino e pelo Iau, mas eu não usaria o ou aqui, por exemplo. Eu trocaria o tu por você, porque eu gostaria de trazer essa linguagem mais vernacular para o meu poema, né? Que é uma marca da poesia moderna e contemporânea chinesa. Bom, entre outras coisas, então fica aí com vocês. E aí, gente, para finalizar, o meu desafio, queria propor um desafio para nós, tá? Isso me inclui também, como estudantes de sinologia, né? Estudantes de língua, de literatura, de cultura chinesa, na única universidade com graduação em chinês no Brasil e na América Latina. A gente tem uma responsabilidade na mão, muitas vezes a gente não tem noção dela, eu acho, né? Mas a gente tem uma responsabilidade de trazer esse universo chinês para o Brasil, para desmistificar certas visões sobre a China e sobre o povo chinês, a cultura chinesa, tá? Quando eu digo China, estou falando sobre povo, cultura, né? Expressão popular. Porque ainda é muito desconhecido no Brasil, né? Muita gente não conhece, desconhece, há um preconceito. E mais recentemente, uma sinofobia muito prejudicial, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer estudos mais sistemáticos da literatura chinesa, né? E da poesia chinesa, dessas vertentes e tradições poéticas aí ao longo da história, né? Por exemplo, um dos livros que eu usei aqui para fazer essa fala é do Cai Zongqi. Ele tem um livro que se chama How to Read Chinese Poetry. É fantástico, porque ele pega todos esses períodos, inclusive alguns períodos que eu não coloquei lá por conta do tempo, não consegui, e ele vai tratar como é a poesia daquele período, dá exemplos. Então é bastante interessante. E tem outros materiais ainda que a gente pode usar. Acredito que o professor Silvio tem outras sugestões para a gente, né? Que a gente possa, a partir desse estudo sistemático, publicar artigos, publicar as nossas falas, né? Editar livros com esses artigos, né? Vamos pensar como que é essas perguntas que eu vou falar agora têm me surgido mais recentemente, assim, porque eu percebi que num primeiro momento eu estava tentando ler a poesia chinesa com o olho da poesia brasileira ou da poesia ocidental, enquanto que a gente precisa ler poesia chinesa como poesia chinesa, a partir da visão chinesa. E como que é o verso chinês? Como que é a rima na poesia chinesa? Quais são essas vertentes literárias, as suas características, os seus impactos na sociedade, enfim. Então, eu gostaria de deixar esse desafio para nós, que a gente possa, que vocês possam, tendo interesse, claro, em poesia chinesa, em literatura, selecionar algum período, algum momento específico, assim como eu estou estudando a poesia nebulosa, e que depois eu estou simplesmente introduzindo poesia nebulosa aqui, mas depois vai ter milhares de estudos que podem ser feitos sobre os poetas nebulosos, sobre os seus poemas, enfim. Então, queria deixar essa pulga atrás da orelha. E aí, agora vamos conversar, né? Vocês podem fazer comentários, vamos conversar sobre tudo isso, sobre esses desafios ou sobre questões que surgiram. E eu espero, assim, que eu tenha conseguido transmitir um pouco, compartilhar um pouco do que eu venho estudando, tá? Não sou especialista, mas venho pesquisando com bastante afinco
a poesia chinesa para entender melhor. E se vocês quiserem me escrever, fiquem à vontade. Então, agradeço. Xie xie guan shan.